Nós já estamos aqui ao vivo. Eu já te... Ó, aqui. Deixa eu achar aqui. Te mandei no seu WhatsApp. Nós já estamos aqui ao vivo. Ah, ele está falando aqui, peraí que eu vou já te desligar. Pronto. Tem que esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Vou deixar assim por enquanto, como galeria. Acho que é bom assim, que aí aparece nós dois, né? Parou, Walter? Como? Disparou aí os... Tô disparando. Na hora que você quiser começar. Tá. Ó, a Luciana já chegou, boa tarde. Deixa eu arrumar aqui, que aí... Normalmente a gente espera uns 5 minutos, 10 minutos. 10 para talvez... Hoje 5, né? Você que manda, estou à disposição. Nossa, verdade, eu tinha que mandar para os intérpretes. Espera aqui. Estamos aguardando o link da reunião. Deixa eu responder a todos. Espera aí, só um minuto, Walter. Que a gente hoje vai ter os intérpretes de Libra. Espera aí. Ah, sim, espera aí. Primeiro intérprete de Libras a gente nunca esquece. Você nunca teve? Nunca. Ah, que bom. Essa é a primeira vez. Eu achei que eu tinha mandado. Eles devem estar entrando. A Regimei já chegou, a Luciana já chegou. Pessoal, a gente está esperando só os intérpretes em Libras, porque a gente criou a sala agora quase que em cima da hora, então mandamos para eles o link agora, então estamos esperando eles entrarem, aí a gente começa. Você pega uma caneta aqui que funciona? Não funciona. Não funciona. É sério, nenhuma caneta funciona. Ah, achei. Pronto. É bom que aí o pessoal vai chegando. Normalmente a gente começa 2h10. Mas como são só dois hoje, vai ser mais rápido.
No último seminário, a gente ia fazer no máximo 1h30, na última TVAD. E durou 2 horas, coitado dos intérpretes. Eu falei, não, fiquem tranquilos, é só 1h30, mas estava muito interessante, demorou quase, mais que 2 horas. É muito cansativo, né? Fazer. Pois é. É cansativo, sim. Deixa eu ver se eles já estão aqui. É que eu não sei. Acho que eles estão chegando. Enquanto isso, vou dando o Capucci também está nos assistindo, a Luciana. A Neuza perguntando: Oi, Neuza, então, a live de hoje, acho que eles estão chegando aqui, os nossos intérpretes. O tema da live de hoje é uma análise de conjuntura do Brasil e o lugar da saúde e da educação. Então, o tema é Brasil sem saúde. Oi, Marcos, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa Desculpa, tarde, tudo bom? desculpa mandar em cima da hora o link, mas a gente criou a sala em cima da hora também. Não, tudo bem. Obrigada, viu? Imagina. Vai entrar mais alguém, né? Vai. A Yuri tá entrando daqui a pouco. Ah, legal. Já mandei o link para ela, ela tá entrando. Tá, aí assim que ela entrar, a gente começa. Tá Então, bom. pessoal, só para explicar, quem estiver nos assistindo, a live de hoje, então, é sobre análise de conjuntura, né? Temos o professor Walter Pomar, eu, Maria Carlotto, como presidenta da Associação dos Docentes da UFABC. A gente vai discutir, a Yuri chegou, a gente vai discutir, então, essa questão da saúde, da educação, a crise do governo Bolsonaro e o impacto que isso tem, né, no nosso cotidiano. A gente está esperando, então, os nossos intérpretes de Libras chegarem. Deixa a Yuri entrar, que eu quero começar agradecendo a ela. Você me ouve, Yuri? Boa tarde, tudo bem? Me ouve? É que demora Agora sim. Agora consegui. Então, agora estamos com a equipe completa, seremos eu e o professor Walter Pomar, o Marcos Henrique e a Yuri, nossos intérpretes em Libra, a quem aqui eu agradeço muito pela última live. Antes de vocês chegarem, eu falei que eu tinha dito que ia ser 1h30 no máximo, e acabou sendo 2 horas, aí a gente terminou super no afogadilho, eu não tive tempo de agradecer, então começo agradecendo muito aos dois pela última live e pela live de hoje. Eu acho que é um movimento super importante, né? Esse da gente conseguir
tornar essa mensagem o mais amplo possível, né, para o público mais amplo possível. Walter, funciona. Deixa eu só explicar que acho que o Walter não estava da última vez. Acho que ele falou que ele nunca foi traduzido por intérpretes de livro, ele estava meio emocionado. Então, vou só explicar uma coisa. Walter, eles são melhores do que eu para explicar como fazer, mas a coisa técnica importante é que a gente normalmente só deixa quem está falando e o intérprete na tela. Então, para isso, a gente precisa desligar a nossa câmera quando a gente não estiver falando. E basicamente é isso. Eles têm um sinal que eles usam, né? Vocês querem combinar, gente? Gente, vai substituir, né? Tudo certo? Então, podemos começar? Gente. Tá. Podemos. Então, Walter, eu vou apresentar. Então, só desliga a sua câmera, porque para a visualização é melhor ficar só o intérprete e quem estiver falando. Aí, quando você for falar, você liga. Perfeito. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Esse é mais um episódio da TVAD. Essa semana foi muito puxada na universidade, né? A gente teve a assembleia, a plenária dos docentes na segunda-feira, tivemos um consune na terça-feira, vamos ter um próximo consune amanhã. Então, por conta disso, a gente quase não fez esse episódio da TVAD, porque a gente estava muito... enfim, repleto de atividades aqui, mas a gente resolveu manter, até porque o nosso público fiel cobrou. Cadê o episódio da TVAD dessa semana? Eu falei, não sei se vai ter. Não, tem que ter. Então, a gente resolveu debater um tema que é super urgente, né? Eu acho que está todo mundo acompanhando o que está acontecendo no país. No caso da UFABC, né, a gente está justamente nesse momento de definir as normativas internas, então, às vezes, a gente não tem tempo de olhar para o fato elementar de que a UFABC está no Brasil e está no mundo, e tem muitas coisas acontecendo no Brasil e no mundo nesse momento, que eu acho que vale a pena a gente discutir em detalhes. Então, a TVAD, como vocês sabem, acontece toda quinta-feira, em geral, às 14h. Essa semana, então, o tema é essa análise de conjuntura, com atenção especial para a situação da saúde e da educação. Na próxima semana, a gente vai discutir a questão das moradias populares e dos despejos que têm acontecido, mesmo no período de pandemia, com o professor Francisco Comaru. A gente também quer trazer... mediada aí pela professora Tatiana Berranger, um debate sobre sofrimento psíquico e a questão dos jovens, então acho que tem aí um tema que deve despontar nesse sentido, mas sem mais delongas, a ideia então é a gente fazer essa análise de conjuntura, abordando o tema da saúde e da educação. Eu proporia para o Walter, se ele pudesse ele começar com uma análise um pouco mais geral, aí eu falaria do tema da educação. Na sequência, eu passaria para ele fechar com o tema da saúde. Pode ser, Walter? Sim. Pode ser, sim. E aí a gente abre para perguntas. A nossa ideia é terminar às 3h, porque às 4h30 eu tenho uma live que eu vou fazer pelo Fórum Renova Antes. Já convido todo mundo a assistir, que aí é um debate sobre a questão das universidades mesmo. Então, a gente tem hoje o tempo um pouco mais estrito. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Walter. Walter, é só você ligar a sua câmera que eu vou desligar a minha. Bom, pessoal, boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão participando aqui de mais essa edição, né, da TV do UFABC. Boa tarde também a quem está fazendo a tradução. Libras, que nunca ninguém me traduziu. Estou emocionado. Então, o que a Maria pediu é que eu fizesse uma introdução, né? Então, o que eu pensei em falar aqui para vocês é um pouco sobre o contexto, né? O contexto mais macro e o contexto dessa semana, né? O contexto mais macro, que teria que ser mencionado
numa palestra que a gente fizesse ou numa conversa como essa, nos últimos 2 meses, pelo menos, envolve uma imensa crise ambiental que só está se agravando, né? Os índices de emissão de CO2 e de devastação da Amazônia, no caso nosso aqui do Brasil, são dos mais altos da história, né? Uma crise social brutal, talvez o principal indicador seja o crescimento do desemprego, do desalento, a redução de jornada e de salário de pessoas que estão ainda empregadas, mas não sabem se vão continuar mantendo o emprego. De maneira geral, a intensificação do trabalho e de tudo que vem junto disso, e piora das condições de vida, etc. Há indicadores de que nós podemos estar com mais de 35 milhões de brasileiros e de brasileiras entre desempregados e pessoas em situação de desalento, de não ter nem mais ânimo de procurar emprego. Tem uma crise econômica galopante, né? O pessoal que é da área fala de uma redução no PIB de 11 pontos percentuais, algo superior ao que nós vivemos na crise de 29. Né? Tem uma crise política muito intensa, sobre a qual eu vou falar em seguida. Tem uma crise que eu tenho chamado, na falta de melhor termo, de psicocultural, quer dizer, esse sofrimento, esse tensionamento que tem na sociedade, esse estresse, essa mistura de fundamentalismo com intolerância, com medo, muito medo, tudo isso gera um sofrimento intenso, que é atravessado por essas polêmicas, essa polarização toda. Enfim, a gente está vivendo uma crise nacional e internacional brutal, né? Esse é o contexto mais geral, que precisa ser lembrado o tempo todo, porque é um componente que tem importância, inclusive, no debate sobre o futuro, né? A gente entender a crise que a gente está vivendo ajuda a dimensionar que tipo de solução nós vamos propor. Agora, indo do contexto mais amplo para o momento imediato, para a semana, né? A principal questão dessa semana que está em curso é o agravamento da tensão entre o governo, entre a cúpula do governo Bolsonaro e o sistema de justiça do país, né? Entendendo por sistema de justiça o TSE, o Supremo Tribunal Federal, os ministérios públicos, etc. Né? E, secundariamente, mas também com importância, o crescimento da tensão entre o governo Bolsonaro e alguns governos estaduais que o apoiaram em 2018, né? Governadores que o apoiaram, especificamente o Dória, aqui de São Paulo, e o Witzel, do Rio de Janeiro. E quando eu falo de agravamento, eu estou me referindo principalmente a 2 questões. Ao inquérito das fake news, né? Todo mundo sabe que em 2018, vários partidos impetraram no TSE impugnações contra a vitória do Jair Bolsonaro, e um dos argumentos utilizados é que a campanha tinha cometido diversas ilegalidades, como, por exemplo, a utilização de fake news, o disparo de mensagens não autorizadas e com dinheiro não legal, né? E depois foi constituída uma comissão parlamentar de inquérito, e essa comissão parlamentar de inquérito vem comprovando todas as denúncias, ou seja, foi montada uma produção industrial de fake news com recursos alimentados pelo empresariado, e isso incidiu realmente no deslocamento de alguns milhões de votos. Portanto, decidiu, em última análise, o resultado ali do segundo turno. Esse é um elemento de tensão porque os tribunais têm, inclusive, quebrado sigilo de parlamentares, têm apontado como um dos cabeças dessa fábrica de fake news o vereador que é da família Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, etc. E o outro móvel do agravamento da tensão entre a cúpula do governo e o judiciário, o sistema de justiça, é a prisão do Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz, todo mundo deve lembrar, era assessor
do deputado estadual, hoje senador, Flávio Bolsonaro. No ano de 2018, ele estava sendo investigado. A investigação só veio a público depois do segundo turno das eleições. Hoje nós sabemos que isso foi proposital, né? A investigação foi iniciada porque se detectou na conta dele um valor de mais de R$ 1 milhão, e a investigação mostrou que o valor era muito superior a esse, né? Fala-se de 2 a 3 milhões de reais, originários de mais de 400 depósitos, que, por sua vez, vêm de funcionários do gabinete do próprio Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, e de outras fontes também. Quanto mais mexe nisso, mais coisa aparece. O fato é que eles tinham um esquema irregular de captação de recursos de funcionários comissionados, que se convencionou chamar de rachadinha. Pois bem, esse cidadão Queiroz começou a não comparecer nos depoimentos e depois sumiu, entrou em isolamento, né? Diferente de outros casos, nesse caso, aparentemente, a família Bolsonaro defendeu um isolamento radical, que foi quebrado há alguns dias. Ele foi localizado em Atibaia, não no sítio do Lula, mas na casa do advogado, não só do Flávio, mas também do Jair Bolsonaro, né? E foi preso, né? Foi uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. Então, vejam que a tensão com o governo Dória tem outras motivações. E o fato é que este senhor Queiroz e a sua esposa têm vínculos com os milicianos do Rio das Pedras, com aquele militar do BOPE que foi executado na Bahia. Portanto, tem vínculos com quem tem vínculos com o assassinato da vereadora Marielle Franco. E, enfim, se esse cidadão falar, ou se o advogado do Jair e do Flávio Bolsonaro também falar, a cloaca vai ser aberta. Então, a tensão é muito grande e o efeito imediato disso é o aumento do poder de barganha dos militares e o aumento do preço que o chamado Centrão cobra por seu apoio. E, infelizmente, como as instituições não tiram as consequências devidas dos crimes que vêm sendo descobertos, o efeito prático é que a tutela militar se aprofunda e o efeito prático é que os parlamentares do chamado Centrão aumentam o preço que estão cobrando para apoiar o governo. Bom, é nesse contexto que aconteceu algo que impacta diretamente a todos nós, né, professores, professoras, que é a demissão do Weintraub e sua espetacular fuga, digamos assim, para os Estados Unidos, onde sua nomeação para o Banco Mundial vem enfrentando oposição dos funcionários da instituição. É interessante porque uma instituição que já teve um criminoso de guerra como Robert McNamara não aceita, e é bom que não aceite, uma figura como o ex-ministro da Educação, Weintraub, né? A fuga do Weintraub, a demissão e a fuga, tem relação com o conflito com o judiciário. Vamos lembrar que o Weintraub, naquela famosa reunião pornográfica do Ministério, foi quem disse que queria prender os ministros do STF. Então, a substituição dele não é algo trivial, não ocorreu por acaso, nem por divergências ideológicas, nem por divergências administrativas entre o Weintraub e o presidente. Quisera fosse isso, né? Na verdade, foi por conta dessa queda de braço com o Supremo Tribunal Federal, né, com o sistema judiciário. E a questão de quem o substituirá tem muita importância, porque, como a gente sabe, para a extrema-direita ideológica, especialmente para os olavistas, para os militares e também para os interesses fisiológicos do Centrão, o Ministério da Educação é muito importante, né? E, por outro lado, caso o Weintraub seja oficializado no Banco Mundial, isso também vai acabar testando a margem de manobra do Guedes, né? O nosso ministro da Economia, nosso, entre aspas, ele vem tentando se blindar e tem conseguido fazer isso porque muitos dos que falam mal do Bolsonaro, como a Rede Globo de televisão, apoia a política econômica do Guedes.
mas a presença de uma figura como o Weintraub na equipe do Banco Mundial vai dar uma bagunçada nessa tentativa do Guedes de se manter blindado deste tipo de situação, de conduta que tipificava o Weintraub, né? Então, nesse contexto, vamos falar assim, essa é a introdução que eu queria fazer aqui para a conversa, e acho que, como eu acabei de falar do Weintraub, já está na hora de passar a palavra para a Maria para falar da educação. Bom, bem rapidamente, eu acho que essa crise que a gente assiste, né, no caso esse panorama que o Walter falou, se manifesta no setor da educação, mas com especificidades, né? Eu acho importante frisar que desde a Constituição de 88 estabeleceu, né, dentre os seus dispositivos, uma verba estável, digamos assim, para o setor de educação, né? Isso garantiu, em alguma medida, que esses recursos fossem alocados para esse setor. Obviamente, nos anos 90, como a gente se lembra, né, esse setor, essa verba, ou seja, esse financiamento estrutural, digamos assim, do Estado brasileiro para a educação, ia, sobretudo, para o ensino básico. Porque o conceito, no fundo, eu não vou me aprofundar, mas é que dentro de uma economia neoliberal, onde o Brasil deveria se satisfazer com um lugar subordinado na estrutura, na divisão internacional do trabalho, não havia necessidade do Estado financiar, né, nem o sistema público de ensino superior, nem o sistema de pesquisa e desenvolvimento, né, ou seja, o sistema de pesquisa, ciência, tecnologia e educação e inovação, né? Ou seja, a ideia que predominou nos anos 90 era que o Estado brasileiro deveria se responsabilizar, sobretudo, pelo sistema de ensino básico. O resultado foi a intensificação do crescimento do ensino superior privado, que já vinha, na verdade, desde os militares, né? Uma consequência da reforma de 68 é o crescimento do setor privado, mas ele se intensifica nos anos 90, né? E, ao mesmo tempo, um profundo desmantelamento do sistema público de ensino superior, né? Um sucateamento tanto, né, do ensino quanto da pesquisa. Esse processo é, em grande medida, revertido nos anos 2000 e parte dos 2010, com uma política não só de recuperação, né, do sistema de ensino superior, mas de sistema de ensino superior público, né, mas uma ampliação desse sistema, né? É verdade que o sistema privado seguia crescendo, sem dúvida, né, e muito impulsionado também pelo aumento geral da renda, então as pessoas, né, com maior quantidade de renda familiar, né, um percentual maior de renda familiar, iam em busca de maior qualificação, né? Essa qualificação muitas vezes estava disponível no sistema privado. Mas o sistema público cresceu numa taxa, pelo menos, equivalente à do sistema privado, o que é muita coisa, né? Considerando o tamanho do sistema privado no Brasil. Tanto é que, se a gente acompanha os dados, né, do começo dos anos 2000 e de meados dos anos 2010, a gente vai ver que o percentual de matrículas no sistema público e no sistema privado permaneceu mais ou menos estável, né? Ou seja, né, 70, na proporção de 70 para 30. Mas quando a gente olha o número absoluto de matrículas, a gente vê que por trás dessa estabilidade dos números aconteceu uma verdadeira revolução, né? As matrículas saltam de 1 milhão e meio, um pouco mais, né, para quase 8 milhões de matrículas. Então, vocês vejam que tem um crescimento importante do sistema de ensino superior no Brasil nos anos 2000 e 2010, e parte importante desse crescimento aconteceu no sistema público. Mas o sistema público não vivenciou nesse período só um crescimento do número absoluto de matrículas, né? Ele sofreu uma transformação importante, né, com a abertura para novos setores sociais, especialmente através da lei de cotas,
né? Então, você tinha uma reserva para o ensino público, o ensino básico público, o que valorizou esse ensino básico público, é importante que se diga, né? Então, todos esses movimentos dos secundaristas têm muito a ver com uma revalorização do ensino médio público em função da lei de cotas, e dentro da lei de cotas, uma reserva de vagas para a população de pretos, pardos e indígenas, né? A população negra e a população indígena. Então, o efeito, né, desse processo de democratização foi muito importante. E ele também se manifesta numa interiorização das universidades públicas federais, né? Elas vão para cidades pequenas, cidades do interior, e o efeito dessa democratização e dessa nacionalização, né, pensando aí como interiorização, para o sistema de ensino superior público foi muito importante. E, ao mesmo tempo, a gente acompanhava nos demais níveis de ensino também uma reestruturação, uma revalorização muito ligada também a essa abertura que houve no sistema público para esses outros níveis de ensino. Bom, eu estou dizendo tudo isso que em 2014 a gente chega, né, ao Plano Nacional de Educação como uma espécie de auge de um processo de valorização da educação, né? Que alguns podem dizer que começa em 88, outros que começam em 2003, mas o fato é que havia uma valorização da educação pública no país. Desde 2015, com mais força, desde 2016, e com mais força ainda, desde 2019, né, seja quando o Bolsonaro assume, o que a gente tem assistido é um desmonte de todo esse esforço, né, de alguns anos de consolidação de um sistema público de ensino, que envolve o ensino superior, o ensino básico e o ensino médio. Com diferenças, é verdade, o ensino médio, né, tem seus problemas, porque fica no nível estadual, o ensino básico também tinha o Fundeb, que estruturava, agora está em crise, enfim. Tinha problemas, eu não estou dizendo que estava tudo maravilhoso, longe disso, mas havia uma estruturação, né? Havia alguns pilares, né? Por exemplo, o consenso de que era preciso investir mais em educação, um consenso de que era preciso flexibilizar os currículos, garantir autonomia para as escolas, garantir uma qualificação dos docentes e assim por diante. O que a gente enxerga, né, sobretudo desde 2016, é um desmonte dessas políticas, né? Primeiro, com a intensificação do ajuste fiscal. Então, a gente tem um processo que culmina com o teto de gastos, né, que basicamente estrangula o orçamento da educação, e isso com um impacto muito grande sobre as universidades públicas. Por que isso importa para nós, toda essa reconstrução? Porque com a crise que o Walter descreveu, isso tende a se intensificar num nível impressionante. Eu não acho qualquer coisa o Weintraub ser indicado para o Banco Mundial, né? Vamos lembrar que o Banco Mundial era justamente aquele que achava que não cabe aos países pobres, como o Brasil, investir em ensino superior público. Então, tem todo aí, você vê um consenso em torno dessa questão. Então, o impacto para nós, né, para o ensino superior público, dessa crise orçamentária vai ser muito grande. Né? O teto dos gastos já tinha um efeito enorme, e agora a queda vertiginosa, né, de arrecadação vai ter, sem dúvida, impactos muito, mas muito profundos sobre as universidades públicas, num contexto em que temos um governo que não só não considera o ensino superior público uma prioridade, como considera um inimigo. Um outro aspecto que já vinha e que se intensifica é uma espécie de flexibilização da qualidade. Né? E como se dá essa flexibilização da qualidade? Através de uma série de mecanismos de padronização de conteúdo. Né? Então, vamos lembrar que o governo Temer flexibilizou a oferta de ensino à distância. Ele basicamente autorizou instituições que ofereciam, né, no sistema privado, só ensino à distância. Né? Isso era proibido até então. Para você oferecer ensino à distância, você tinha que ter também um ensino presencial. Na prática, ele abriu um caminho para que uma série de universidades e faculdades isoladas, enfim, se convertessem praticamente exclusivamente ao ensino à distância. Né? E, obviamente, esse ensino
possibilita a gravação de aulas, padronização de conteúdos, e daí se justifica, em parte, a demissão em massa de professores que o Walter comentou, né? Ou seja, isso foi preparado ao longo dos anos. Já tem uma padronização de conteúdo que, no fundo, aponta para uma possibilidade de mecanização da educação. No ensino básico e médio, isso também acontece. Vamos lembrar que a reforma do ensino médio, depois a ideia de padronização dos parâmetros curriculares, todos iam nesse sentido, né? Ou seja, de você automatizar em alguma medida ou padronizar o ensino, né? Com os efeitos sobre o trabalho que a gente já conhece. O outro elemento, e por que eu acho isso importante? Porque eu acho que isso está um pouco na raiz da facilidade, né, com que o sistema básico e médio, em alguns estados, né, na maioria dos estados, eu diria, em muitos municípios, migrou para o ensino à distância tão rapidamente, mesmo com todos os problemas. Por exemplo, só na cidade de São Paulo, as estatísticas apontam que metade, 50% dos alunos não têm acesso à internet e não estão acompanhando as aulas. E as aulas seguem mesmo assim, né? A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro e em outros lugares. Então, isso é parte desse movimento, é nesse contexto que precisa ser compreendido. Um outro elemento, eu não vou me estender muito, mas um outro elemento que eu acho importante é a suspensão da autonomia, né? Ou pelo menos a ameaça à autonomia, né? Vamos lembrar que desde o governo Temer já havia um movimento de não indicação dos primeiros colocados na lista tríplice, que era até então uma regra, né? O Fernando Henrique, obviamente, não respeitou muito, mas durante os governos Lula e Dilma não teve nenhum caso de um reitor que não tenha sido indicado primeiro da lista. Então, havia um ambiente de respeito à autonomia universitária, né? E dos institutos federais. Isso entra em crise no governo Temer e no governo Bolsonaro. Eles editaram 2 MPs, uma caducou e a outra foi devolvida para intervir diretamente na nomeação dos reitores. E mais, né, na nomeação dos diretores. Né? Então, é como se o reitor eleito pudesse nomear os diretores que hoje são eleitos, o que daria uma centralização ainda maior nas estruturas das universidades, que já são muito centralizadas, é preciso que se diga. Um outro aspecto é a questão do controle ideológico, né? A gente acompanhou todo o movimento do Escola Sem Partido, que ao fim, tardiamente, como disse o Salomão aqui num dos episódios que a gente realizou da TVAD, foi considerado inconstitucional, né? Mas que permanece, né? Enfim, o efeito, a lei caducou, mas o efeito, né, já está posto. A autocensura, né, o controle das famílias sobre a escola, um clima de desconfiança e assim por diante. Embora, né, as pesquisas sobre confiança da população nas instituições apontam que a instituição mais confiável, mais do que o Exército, mais do que as igrejas, mais do que a presidência e assim por diante, mais do que a justiça, são as escolas. Então, esse movimento, ele justamente, a meu ver, vem atacar esse enraizamento que a escola tem na sociedade brasileira e essa confiança que a sociedade brasileira tem na escola pública e nos professores, né? Então, visa atacar justamente esse ponto nessa onda de obscurantismo que a gente está acompanhando. Um outro elemento que surge com força a partir de 2015 é o retorno de um discurso em prol da privatização interna das universidades, né? O Futurice cumpriu esse papel, né? Vamos lembrar que antes o último ato do Weintraub foi aquela infâmia de suspender a portaria 13 de 2015, né? Que incentivava os programas de pós-graduação a adotar políticas de inclusão social para a população preta, parda, indígena, portadores de deficiência e outros grupos, que foi suspensa, né? Preciso que se diga, o governo suspendeu, mas antes de ser demitido, o Weintraub fez o favor de encaminhar para o Congresso, aí, né, na boiada, passando o Futurice, né?
que vai certamente ser discutido aí com mais força nos próximos meses. Bom, e o último elemento que eu acho que desmonta todo esse processo, né, de fortalecimento do ensino superior público e que aponta para a crise para a profundidade da crise que a gente está vivendo, está relacionado com todos os anteriores. Ele é uma consequência de todos os anteriores, que é o processo de naturalização da reelitização do ensino superior, né? O Ricardo Vélez, que foi o primeiro ministro do Bolsonaro, disse num determinado momento que o ensino superior devia ser para poucos. Foi super criticado, né? Teve toda uma polêmica em torno disso, não caiu por causa disso, caiu por outros aspectos, mas ele deu um pouco o recado do que está por trás, né, de uma série de políticas que esse governo está implementando, né? Não é verdade que o ensino superior público brasileiro era hiperdemocrático, né? A gente sabia que ainda persistia muitos aspectos, né? Persistia um caráter elitizado, muitos alunos ingressavam e não tinham suporte institucional para continuar, mas havia uma janela, né, de abertura. E a crise orçamentária, o processo de perda de autonomia, né, essa privatização interna, o efeito disso é a crise desse processo de democratização, né, com uma reelitização que é vista com muita naturalidade, né? E é interessante porque a elite brasileira, né, setores da elite brasileira já haviam abandonado o ensino superior público, né? Só vocês assistirem a Globo News, por exemplo, ou lerem a Folha de São Paulo, e vocês vão ver que os articulistas, eu diria que 90% deles fizeram alguma parte do ensino superior integralmente no exterior, né? Ou o doutorado integral, ou muitas vezes a graduação integral. Por quê? Porque era um mecanismo que a sociedade brasileira, nesses setores mais elitizados, havia encontrado de se blindar para essa democratização do ensino superior. Nem agora, né, que teve esse movimento dos negros e tal, os convidados vêm da universidade pública, né? Porque existe uma espécie de blindagem, né? E, portanto, essa reelitização é vista não só com uma certa naturalidade, como algo que, no fundo, é muito bem-vindo, né? Como se as coisas estivessem voltando para os seus lugares. E eu acho que a gente precisa combater todos esses processos, porque, no fundo, eles ameaçam o que foi a maior conquista, eu acho, né, da sociedade brasileira, uma das maiores conquistas da sociedade brasileira nos últimos anos, que foi uma pequena, mas importante democratização do ensino superior público. Então, eu passo a palavra para o Walter. Antes, Walter, só para dizer uma última coisa. Eu acho que é por isso que o debate sobre o que vai acontecer com a universidade pública durante a pandemia é tão crucial, né? Porque nós não estamos em qualquer contexto, nós estamos num contexto de reversão de direitos, de reversão de conquistas, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com todas as políticas que a gente vai adotar nesse período. Walter. Então, Maria e quem está assistindo, eu acho que é importante destacar nisso tudo que a Maria falou, a seguinte ideia: o governo Bolsonaro enfrenta crises, mas está cumprindo o programa ao qual ele se propôs, né? E mesmo a crise de curto prazo, embora seja muito intensa, eles têm feito diversos movimentos para consolidar o apoio do centrão, para consolidar o apoio da direita, para consolidar o apoio do agronegócio, para consolidar o apoio dos militares. Por exemplo, no caso do agronegócio, o Plano Safra. No caso dos militares, equiparação de direitos entre categorias de pessoas armadas, né? Mas tem duas variáveis importantes que estão totalmente fora do controle, né? A primeira que está fora do controle, eu já comentei, é o crescimento da crise econômico-social. O que está acontecendo no país já é trágico e vai se agravar muito mais, até porque a queda na atividade econômica vai produzir uma queda na arrecadação, que vai produzir uma queda na oferta de serviços públicos. Claro que a crise não é para todos, claro que o setor financeiro
os exportadores, o agronegócio e outros passam muito bem, mas de conjunto é uma crise econômica colossal, que vai se agravar muito. E a outra variável que está totalmente fora de controle é a situação sanitária, né? Parece que não faz tanto tempo assim, né? 31 de dezembro de 2019 foi quando a China alertou a Organização Mundial de Saúde acerca dos casos ocorridos em Wuhan. 7 de janeiro foi quando os chineses falaram que tinham descoberto uma nova cepa, uma variedade, né, do coronavírus. Em 11 de março, o Covid-19 foi caracterizado pela OMS como pandemia. 11 de março, 11 de abril, 11 de maio, 11 de junho, certo? Faz 90 e tantos dias, pouco mais de 3 meses. Quais são os dados, né? No mundo inteiro, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, consultados agora, né? Eles trabalham com 9.129.000 casos confirmados e 473 mil pessoas que morreram de Covid-19. Desse total, 4.500.000 estão aqui, na região das Américas, e 2.580.000 estão na Europa, ou seja, mais ou menos 7 milhões do total de 9 milhões se concentra em 2 continentes, Europa e Américas, né? E quando você vai isolar os dados por país, é mais chocante ainda, né? Você vê, por exemplo, a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem 85 mil casos e 5 mil mortos, segundo dados da OMS de hoje. O Vietnã, que tem 96 milhões de habitantes, a OMS fala 332 casos e 0 mortos. Os Estados Unidos, que tem 328 milhões de habitantes, tem 2.295.000 casos e 120 mil mortos. E o Brasil, com 210 milhões, tem, segundo dados da OMS de hoje, 1.106.000 casos e 51 mil mortos. Nós sabemos que esse total de casos está subnotificado e sabemos que o total de mortos está defasado em relação aos dados que nós já dispomos aqui hoje, que indicam mais de 1.200.000 contaminados, mais de 55 mil mortos. Mas eu estou trabalhando com os dados da OMS para padronizar. Se a gente fizer uma regra de 3 em relação à população, é espantoso, né? O Brasil, de fato, está tendo um desempenho assustador. E isso tem relação direta com a postura do governo Bolsonaro. A imprensa publicou, eu vou só aqui comentar as frases dele. 9 de março, o assunto está sendo superdimensionado. 15 de março, não vou entrar em uma neurose. 17 de março, o vírus está trazendo uma histeria. 20 de março, esta gripezinha não vai me derrubar. 27 de março, não estou acreditando nesses números. 29 de março, todos nós iremos morrer um dia. 12 de abril, o vírus está indo embora. 20 de abril, eu não sou coveiro, tá? 28 de abril, e daí? Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Na verdade, ninguém em nenhum momento pediu milagre para ninguém, né? O que se pedia é, primeiro, uma política de isolamento rigoroso. Segundo, criar as condições para que toda a população pudesse ter esse isolamento rigoroso. Terceiro, criar as condições para que o Sistema Único de Saúde pudesse atender e tratar as pessoas. Quarto, realizar testagens em massa. O Brasil, da lista de 75 países controlados pela OMS, está em 60ª posição. É um dos piores em termos de testagem por habitantes. E, em quarto lugar, se pedia medidas para reorganizar a economia e a sociedade brasileira, pelo menos nesse momento de crise. Quer dizer, no mundo inteiro está cheio de conversos ao keynesianismo dos últimos tempos, ou seja, neoliberais ontem, mas que, diante dos fatos, se renderam à necessidade do Estado e de políticas públicas comandadas pelo Estado. Aqui no Brasil, os ultraliberais são tão ortodoxos que seguem com a mesma toada de antes, né?
e não tomam nenhuma medida para reorganizar a economia e a sociedade, nem mesmo para enfrentar a crise de curto prazo. Portanto, o problema do Messias não é que ele não faça milagres, o problema é que ele faz tudo ao contrário do que deveria fazer, quer dizer, quebra o isolamento, reduz as condições para as pessoas poderem fazer isolamento, está falando agora em suspender a ajuda emergencial, desorganiza o Ministério da Saúde, nós estamos sem ministro da Saúde, né? Estamos com um interino, que é um general, que faltou, inclusive, nas aulas de geografia, recomenda um medicamento que não foi testado, não faz as testagens, esconde os dados, promete e não entrega respiradores, máscaras, verbas para o SUS e aprofunda a linha econômica que o governo já vinha adotando, né? É sempre bom lembrar que a postura de aproveitar que a população está olhando para a questão das mortes, para passar a boiada, não é apenas a atitude do ministro contra o meio ambiente, é de todo o governo, vide a privatização do saneamento. É terrível que exatamente num momento como esse, em que uma parte da população sofre por não ter condições de moradia e saneamento adequadas, e por isso mesmo não tem como se proteger, é inacreditável que nesse momento se decida pela privatização. E foi isso que acabou de acontecer. E esse é, para terminar, na minha opinião, o centro do problema, né? O governo Bolsonaro tem um projeto para o país. O projeto deles para o país é converter o Brasil no que o Brasil já foi nos anos 20 do século 20, uma grande fazenda e uma grande mineradora, um país que exporta produtos primários. Qual é o problema? O problema é que o Brasil de hoje não é o de 1920. É um país de 210 milhões de habitantes, altamente urbanizado, e que há pouco tempo tinha uma indústria bastante poderosa. Portanto, nesse projeto de país que eles têm, não cabem os 210 milhões que nós somos. E deste ponto de vista, para eles, que morram pessoas não é um problema. É bom lembrar aqui a declaração dada por uma assessora do governo federal, dizendo que a morte de idosos ajudava a fechar as contas da Previdência Pública. Matar, que morram pobres, para essa gente é parte da solução que eles defendem para o país, né? Por isso, o agravamento geral das condições de vida. Isso não ocorre apesar do que o governo faz, isso não ocorre contra os desejos do governo, isso faz parte do desejo deles. Criar essa situação é parte do projeto, é parte do movimento. A imunização em massa, que é chamada popularmente de imunização de rebanho, qual é o subproduto dela? É que você imuniza quando 70% a 80% da população foi contaminada. Só que o preço por isso é que morra uma parte daqueles que foram contaminados. Façam vocês as contas. Não é exatamente essa a proporção, mas com 1 milhão nós já perdemos 50 mil compatriotas. O que é que vai acontecer? Quantas pessoas mais morrerão se essa política tiver continuidade? E nesse contexto, evidentemente, as políticas estaduais e municipais de isolamento, por melhores que elas pudessem ser, elas têm limites muito grandes. E nem são tão melhores assim. Quer dizer, a maioria dos governadores e dos prefeitos em todo o país estão cedendo à pressão dos setores empresariais, dos setores conservadores, estão reduzindo políticas de isolamento que já eram frágeis, e inclusive eram frágeis porque não existe isolamento real para a maioria da população se a maioria da população não tiver renda garantida, salário garantido, emprego garantido, tiver a certeza de que não vai ser desalojado da sua casa, de que a água e a luz não serão cortadas, etc. E muitos governos estaduais e municipais que poderiam agir neste sentido falam a favor do isolamento, mas não tomam as medidas que possibilitam que os trabalhadores, os pobres, os negros e negras moradores de periferia possam, de fato, se proteger. Basta ver o mapa de mortes na cidade de São Paulo, por exemplo, para ver quem está conseguindo se proteger e se salvar e quem está sendo condenado à morte.
E é por conta dessas questões que a gente, no card aqui de divulgação dessa edição da TV AD, colocamos Brasil sem educação, sem saúde, sem futuro, e é essa questão que eu passo para a Maria responder para a gente ir fechando aqui o nosso programa de hoje. Não, na verdade, eu não tenho como responder a essa pergunta, mas eu acho, quando eu disse, né, nos anos 90, o projeto era o Brasil assumir uma posição subalterna na divisão internacional do trabalho, justamente por isso o ensino superior era totalmente desnecessário, né, foi abandonado, sucateado como política pública. Eu acho que acontece a mesma coisa agora, né? Talvez até de maneira muito mais radical do que naquela época, porque a gente está num momento muito mais violento do neoliberalismo, né? A ideia é justamente, né, o que está em jogo, né, é justamente esse lugar que o Brasil vai assumir num novo ordenamento que também não está muito claro qual vai ser, né, mas que para o governo Bolsonaro, certamente, e não só para o governo Bolsonaro, né, desde o governo Temer, é importante que se diga, né, esse lugar é um lugar subalterno aos Estados Unidos, né, isso está bem claro, né, ou seja, o Brasil pode abrir mão do seu lugar no espaço internacional que construiu, né, em nome de uma posição subalterna, aonde a gente vai basicamente exportar matérias-primas, produtos de baixa, né, de baixa densidade tecnológica, e para isso você não precisa, como o Walter falou, de uma população de 200 milhões de pessoas, né? Daí todo o tema do genocídio da população brasileira e, particularmente, né, da população mais pobre, da população negra, né, das periferias brasileiras, isso está posto, isso vem pela violência policial, vem pelo abandono, né, vem por essa política irresponsável diante da pandemia e, por outro lado, o que a gente assiste também é a obsolescência da própria educação, porque para que você precisa de educação se o seu projeto aonde vai, que espaço terá para a população educada num projeto que é basicamente exportar commodities, né? Não tem, a educação não só não ajuda, como ela atrapalha, porque, e aí com isso eu concluo, a educação aumenta expectativas, né? O que aconteceu, né, ao longo dos últimos anos, você tem um aumento geral da escolarização da população brasileira, né, desde o ensino básico, passando pelo ensino médio e chegando ao ensino superior, você tem um aumento inédito, né, da parcela da população brasileira que tem ensino superior e uma parcela importante com ensino superior público que tem uma enorme expectativa. Né? Parte do debate que a gente está vivendo dentro das universidades agora é esse, né? Os estudantes querem se formar, eles querem o seu diploma, e é verdade, eles têm uma expectativa que é super legítima e mais que legítima, desejável, de que a educação vai os levar para um lugar melhor, para um futuro melhor. Mas dentro do Brasil, desenhado no governo Bolsonaro, né, na coalizão que derrubou a Dilma, né, e colocou o Temer, né, no lugar, não há espaço para futuro melhor. E eu acho que é isso que tem que ficar claro. Acho que a gente, para ter um futuro e um futuro melhor, a gente precisa de um outro projeto de sociedade, né? Vou abrir para as perguntas. Eu vou ver aqui, ler os comentários, ver se tem alguma pergunta, né? Excelentes proposições, precisamos conhecer e reconhecer o que estamos perdendo desde 2016. Obrigada, muito importante. Mogi das Cruzes presente, clareza, conteúdo, reflexão, informação e didatismo, excelente aula exposição de temas tão pertinentes a este momento triste. Parabéns, professora Maria. Na verdade, assim, muito do que eu falei já foi dito aqui na TVAD por mim, por outras pessoas que vieram. Eu brinquei esses que eu estou aprendendo com a TVAD e estou também transmitindo aí algumas coisas que eu aprendi nesse período, né? A Rose diz que a fala do Walter foi muito pesada, que a realidade dói e revolta, e a Dalila elogiando a exposição do Walter, extraordinária, mas nós não temos perguntas. Eu vou fazer uma pergunta para o Walter, e aí a gente, nesse meio tempo, vê se chega alguma, e senão a gente vai encerrando esse episódio, né? Walter, você
enfim, eu tenho bastante acordo com a análise, com a reconstrução que você fez da conjuntura, mas eu fico me perguntando justamente porque o Bolsonaro ele atrapalha. O Flávio fez uma pergunta que eu já leio, eu vou emendar a minha com a dele, que também vai nesse sentido da frente ampla. Mas é o seguinte: a minha pergunta é a seguinte: o governo Bolsonaro, ele, como você bem colocou, o Bolsonaro em si, o seu núcleo duro, com figuras como Weintraub, etc., muitas vezes são um estorvo. Mas eles são aceitos, em alguma medida, porque eles conduzem uma política econômica que é a mesma política econômica do Temer, que agora estava aí no palanque da Frente Ampla. Enfim, ou seja, você tem um acordo em torno da política econômica, mas não em torno de alguns temas da agenda mais cultural, digamos assim, né? Mas o que, no fim das contas, vai se sobrepor, me parece, é o acordo que existe em torno da agenda econômica, né? E aí, nesse sentido, o Bolsonaro disse hoje, cedo, que ele conseguiu um pacto com o Executivo, o Judiciário e o Legislativo para o bem do Brasil. Então, eu te devolvo perguntando se não pode haver um pacto, né? A gente está assistindo a crise dos poderes, você falou da intensificação do conflito com a justiça, mas em nome de uma política econômica, não pode, digamos, ter em nome de salvar a política econômica, não pode haver um pacto, né, entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo? E a outra pergunta que eu te faço bem rapidamente é que você disse que o Bolsonaro falou de suspender o auxílio emergencial, mas hoje na TV a gente começou a ser transmitida a propaganda em que o governo faz, enfim, toda aquela propaganda de que conduziu o auxílio emergencial. E, de fato, algumas pesquisas apontam que a popularidade do Bolsonaro parou de cair depois que ele concedeu o auxílio emergencial. Será que ele não pode, em nome, né, da sua popularidade, de tentar conter a crise, conceder esse auxílio emergencial por mais tempo? E a pergunta do Flávio Francisco é como fica esse quadro diante da organização da oposição através da Frente Ampla? Aí eu te passo, depois eu fecho. Bem, deixa eu começar por uma coisa pontual. A discussão sobre a ajuda emergencial, ela traz de cara uma pequena armadilha. Durante os governos Lula e Dilma, se construiu a política chamada de Bolsa Família, que tinha uma lógica nacional estruturada. Frente à crise, se começou o debate sobre o auxílio emergencial, com uma outra pegada. Na hora de discutir o valor desse auxílio emergencial, a proposta original do governo era R$200. A proposta original da oposição era bem mais do que R$1.000. E, no final das contas, se fechou numa média de R$600. Muita gente na oposição ficou entusiasmada com essa vitória, crente de que isso confirmaria que a oposição estava preocupada com o povo e o governo contra o povo. E depois o que aconteceu foi o que você já citou, ou seja, quem paga o auxílio emergencial é o governo, e o governo apresentou isso como uma benesse. E por trás da operação, acabou se beneficiando eleitoralmente, perdeu apoios nos setores médios e ganhou apoio nos setores populares. E já prepara um abandono completo das políticas de transferência de renda estruturadas e a adoção de políticas emergenciais e focalizadas, voltando ao projeto original, que, aliás, é do PSDB, de focalização de determinadas políticas. Ponto 1. Ponto 2. Eu vejo 4 desfechos possíveis para essa crise, né? O primeiro deles seria o ideal, é que houvesse a derrubada desse governo e a convocação de novas eleições, com a aprovação de uma PEC que está no Congresso Nacional, que determina que, quando o presidente é afastado, convocam-se novas eleições presidenciais, salvo se o afastamento ocorrer até 6 meses antes da data normal do pleito. Esse seria o cenário ideal. Não acredito, na conjuntura atual, que ele esteja próximo de ocorrer. Um segundo cenário possível é o afastamento do Bolsonaro e a posse do Mourão. Vários setores do governo e fora dele trabalham com essa ideia, considerando o Bolsonaro um pouco como o bode dentro da sala.
ele causa mais dano do que ele ajuda na implementação do projeto. Eu não concordo com essa opinião. Eu acho que o Bolsonaro é o cara certo, na hora certa, para implementar este projeto de destruição nacional, esse projeto liberticida, esse projeto de destruição dos direitos sociais. Por quê? Porque é a maneira com que ele opera é a mais adequada para ter o êxito que ele teve. Eu chamo a atenção de novo para isso. Eles tiveram êxito na implementação. O teste, não é se as pessoas gostam mais ou menos dele, o teste é, ele entregou o programa que havia prometido de destruição. Mas essa é a segunda possibilidade, que sempre está posta sobre a mesa, porque existe um elemento no governo Bolsonaro que é ele não se conforma em atacar a esquerda, ele também ataca os seus concorrentes, Witzel, Dória, Maia, STF, etc. E, óbvio, esses concorrentes, entre eles a Globo, podem chegar num determinado momento e achar que é melhor tirá-lo de cena. A dúvida deles é que tirar de cena o Bolsonaro pode fortalecer a oposição de esquerda e pode colocar em risco o programa econômico, como você falou. Por isso, o terceiro cenário, que eu acho mais provável, é exatamente o de um acordo entre eles, que permita ao Bolsonaro ficar até 2022 e que permita a política econômica ser tocada sem tropeços. Qual é a ilusão que alguns têm? De que em 2022, chegando vivo lá, o Bolsonaro, como ocorreu com Temer, como ocorreu com Sarney, tá certo? Cederá pacificamente o lugar para alguém da direita que o substituirá. Eu acho que se o Bolsonaro chegar vivo em 2022, as chances de uma alternância democrática, mesmo entre os setores conservadores, se reduzirá muito. E o quarto cenário é de um golpe dentro do golpe, com o Bolsonaro fechando, estreitando, radicalizando mais ainda a sua linha. Neste contexto, encerro, entra esse debate sobre qual é o caminho para enfrentar o governo Bolsonaro. Uma parte da esquerda diz frente de esquerda, outra parte diz frente ampla. O problema dos que falam em frente ampla é que, quando você verifica os supostos parceiros da tal frente ampla, você descobre que grande parte deles defende o programa ultraliberal e, pior, uma grande parte deles defende que o Bolsonaro fique até 2022. Veja, eu não teria, da minha parte, nenhum tipo de restrição a fazer frente ampla com quem quer que fosse, desde que fosse para, por exemplo, aprovar o impeachment. O problema é que Sarney, Temer, Fernando Henrique, o PSDB e grande parte de outros setores que ficam falando de frente ampla ou que são almejados como potenciais parceiros de uma frente ampla já disseram que não querem frente ampla. Por isso, quando a gente lê aquele manifesto Juntos, onde está o Luciano Huck, ou quando a gente vê a convocatória da reunião que vai ocorrer amanhã, do chamado Movimento Direito Já, a gente procura e não acha nenhuma referência ao impeachment. Esse movimento não tem nada a ver com o movimento das diretas já. No movimento das diretas já havia de tudo, mas havia uma clara defesa das diretas já. Infelizmente, uma parte dos que se opõem ao Bolsonaro não se opõe tanto assim. Por isso, eu acho que grande parte desta frente ampla é, na verdade, uma frente fria. É isso. Maria, onde está você? Não, é porque eu estava aqui tentando ligar o meu vídeo. Não, então, só para terminar, encerrando, que a gente já está aqui quase, já ultrapassou nosso tempo, na verdade. Tem uma pergunta aqui da Dalila Veras, né? Qual é o papel da universidade na construção dessa eventual nova sociedade? Quais as possibilidades de ações nesse sentido? E aí tem uma longa pergunta aqui do Márcio Oliveira sobre o papel estratégico do Estado na educação, principalmente na pesquisa como fator desse novo futuro do país. Eu vou juntar essas duas perguntas e vou encerrando no seguinte sentido, né? Eu acho que eu concordo com o Walter
não na mesma, não, enfim, concordo com a crítica que ele faz à Frente Ampla no sentido de que ela não, o problema é que ela não quer o impeachment, então ela não é tão radical assim quanto deveria. Mas acho que tem um outro problema na Frente Ampla, a meu ver, que é que o que a gente está defendendo, né? Exatamente, e o quanto as alianças que a gente vai fazer fortalece aquilo que a gente defende. Eu defendo um futuro, né? Um país onde a educação pública, né, em todos os níveis, incluindo o superior, tenha um papel central. É possível defender isso nesse contexto da Frente Ampla? Eu acho que não. É o que a maioria da população brasileira deseja? Eu acho que sim. Então, eu acho que o nosso desafio, né, não é estabelecer uma frente com o tabuleiro tal como está dado hoje, né? Mas é construir um novo lugar que seja capaz de representar uma parcela importante da população brasileira, né? E acho que esse anseio, por exemplo, pelos serviços públicos, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, é um anseio da maioria da população brasileira e que nesse estágio, né, se caminharmos para uma frente ampla com estas características que estão dadas, a maioria da população brasileira vai ficar sem representação neste anseio e nós não vamos resolver, portanto, o problema digamos, dessa crise democrática, né? Porque as pessoas muitas delas claro, existiu um movimento de direita, mas existiu também uma insurreição de uma parcela da população brasileira que queria mais democracia, mais serviços públicos, né? E eu acho que a gente deveríamos construir uma saída que dê uma resposta para essa parcela da população. A mesma coisa no debate que a gente fez com o Flávio e com a Regimeira, a questão da população negra, né? Isso será a prioridade, né? Quando a gente olha esses manifestos, parece que eles estão realmente nos anos 20, né, nos anos 30. Então, é o Brasil, o povo brasileiro, né, aquela síntese, que é a síntese do embranquecimento. A gente precisa disso de novo, é por esse caminho que a gente vai construir, ou nós vamos aprender com a nossa experiência recente e construir um Brasil muito mais próximo, né, do reconhecimento das fraturas, né, do povo brasileiro, dessa nação que eles reivindicam, né? Que é, no fundo, uma nação que vai pôr para debaixo do pano, do tapete, todos os crimes que foram cometidos contra a população brasileira e, particularmente, contra a população negra. Então, o que me preocupa nesse movimento da Frente Ampla não é só que eles não têm força e nem radicalidade que o governo Bolsonaro exige, é que eles não têm um acordo mínimo em torno de quais são as políticas que a gente não pode abrir mão. E eu acho que saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, portanto, a revogação imediata da PEC do teto, né? E uma atenção para esse setor da população que, pela primeira vez, quer dizer, pela primeira vez não, mas que no governo Lula, né, ganhou e nos governos Lula e Dilma ganharam uma certa representação e vem se organizando ao longo dos anos, né, eu acho que são exemplos de coalizões, né, que ou reconhecem isso ou mais nos atrapalham do que nos ajudam. Então, com isso eu encerro, eu acho que a gente tem aí um enorme desafio, né? Walter, você quer falar? Eu ia já encerrar, mas vai lá. Eu queria só dar um exemplo prático. A maioria dos integrantes da reunião que vai ocorrer amanhã do Movimento Direito Já, seus representantes no Congresso votaram pela privatização do saneamento. É a vida real. A maioria dos partidos de direita e de centro que dizem que defendem a democracia, a vida e o bem-estar, votaram a favor da privatização do saneamento. Isso é frente ampla, reforçando o que você falou. Não, e eu achei que você ia dizer que a maioria dos que vão participar do comício de amanhã são homens brancos velhos, né? Assim, é a elite do sistema político, como se nada tivesse mudado. É aquela foto do governo Temer, né? Assumindo com aqueles homens brancos, é isso de novo, né? Então, acho que tem realmente um problema grande aí nesse movimento, que também é de representatividade, né? Não só de representatividade de ideias, né? Ou seja, eles continuam nesse movimento que existe na população, na elite brasileira, de censura, né? Se a gente acompanha de uma censura fria, né? Uma censura branda, que no fundo é uma interdição, só fala quem concorda com eles, da perspectiva deles,
e que isso, ao mesmo tempo, blinda, né, esse setor que controla a política brasileira há décadas, né? E eu acho que a gente não precisa disso nesse momento. Bom, é isso, gente. Desculpa se a gente hoje acho que não tem mais perguntas, então eu vou encerrar. Eu queria agradecer muito ao Marcos Henrique e a Yuri, que são os nossos tradutores em Libras, né? Que, enfim, acho que é super importante, né? Esse movimento, a gente na prática fazer o que a gente defende na teoria, né? Que é mais inclusão e transformar de fato os nossos debates em debates mais acessíveis. Queria agradecer ao Walter, a todo mundo que assistiu, né? Regimeire, já falo, já te dou a palavra. Regimeire, Márcio, Flávio, enfim, todo mundo que nos acompanhou. Luciana, Carol Stuck. Vai lá, Walter, contigo. Será que procede essa informação de que o Bolsonaro acaba de nomear o novo ministro da Educação? Se você eu tô aqui, eu não vi, mas pode ser. Quem é? É o de Curitiba lá, o do Paraná? Não. Isso Doce. vale a pena. Diz aqui o tweet dele. Vamos ver se procede mesmo. Diz aqui o tweet do presidente Jair Bolsonaro que ele teria nomeado alguém. E quem Sugiro é? a todo mundo que verifique. Quem? A TV AD dando furo. A gente não é só mais um programa Não é furo, não. Precisa ver se é verdade isso. A gente não é mais só um programa de análise, agora a gente é um programa jornalístico que dá furos, nem. Eu vou. Deixa eu ver. Cheque aí. É bom todo mundo checar no seu, porque aqui diz que ele teria nomeado, não sei se é verdade, o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva, bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, mestre pela FGV, doutor pela Universidade Rosário, Argentina, e pós-doutor pela Universidade Wuppertal, na Alemanha. Não sei se é verdade, precisa checar. Mas eu acho que esse é um dos líderes daquele movimento dos professores livres. Muito bem. Então, é bom todo mundo verificar. Walter, obrigada pela informação. Eu abri a folha aqui, ainda não tem nada. Na Folha de São Paulo, pelo menos aqui na Folha UOL, não tem nenhuma informação. Mas, enfim, se ele tweetou, ele é tipo o Trump, né? Primeiro ele tuita, depois o Ayrton está dizendo que essa notícia está repercutindo. Bom, então com essa informação que temos um novo ministro da Educação, eu vou encerrando, né? Agradecendo de novo aos nossos tradutores em Libras, ao Walter, a todo mundo que assistiu. Nosso programa semanal, nossa TV semanal foi mantida e semana que vem temos mais. Um abraço, pessoal.